Olá, essa é uma aula de filosofia e eu sou o professor Ricardo. E hoje eu gostaria de trazer você para um debate bastante interessante. Hoje nós vamos tentar entender basicamente o que é metafísica, quais foram os primeiros pensamentos metafísicos da história da filosofia e depois a gente vai partir para fazer uma tarefa bastante legal que é a seguinte. Nós vamos tentar fazer uma comparação entre o filósofo Heráclito de Éfeso e o filósofo Parmênides de Eleia. Esses dois filósofos são filósofos da era pré-socrática. Eles assim são compreendidos por toda a história da filosofia. Apesar de que esses dois filósofos, eles trazem algumas reflexões que ultrapassam a simples cosmologia dos outros filósofos pré-socráticos. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu falo dos outros filósofos pré-socráticos, dos primeiros filósofos da história da filosofia, recomendo que assista, já que agora é um prosseguimento. E tem outra coisa. Este vídeo, eu acredito que eu vou ter que dividi-lo em dois. Por quê? Senão ele vai ficar muito longo e eu não gosto de produzir vídeos longos, tá certo? Então já fique esperto, porque no final do primeiro vídeo, quando eu terminar de falar do Heráclito, eu vou cortar e teremos um segundo vídeo, que aí eu apresentarei o Parmênides. E aí sim a gente tenta fazer uma comparação entre os dois. Vocês vão ver que é bastante plausível sim fazer uma comparação, que eles têm pontos de convergência, mas que também eles têm sérios pontos de divergência. Bem, para começo de conversa, nós precisamos entender um pouco do que é metafísica. Olha só que legal esta imagem de metafísica, né? Com a fonte do Metallica. Quem gosta de rock vai gostar disso aí. Bem, para a gente entender o que é metafísica, a gente tem que quebrar com alguns preconceitos, tá bom? Primeiro, metafísica não é coisa mística, tá? Metafísica não é coisa de pessoas zen, não tem nada disso, tá? Metafísica, na verdade, é uma das áreas da filosofia mais fundamentais que existem. Talvez a primordial pergunta filosófica é uma questão metafísica. A palavra foi cunhada e utilizada dentro da filosofia somente posteriormente, tá? Ao seu início. Vamos dizer então que quando eu falar dos filósofos pré-socráticos, estes filósofos não entendiam que aquilo que eles faziam era uma metafísica, tá? Na verdade, esta palavra foi utilizada com mais vigor, quer dizer, com mais especificidade, por um compilador das obras de Aristóteles, que foi o Andrônico de Rhodes, que foi tentar dar um nome aos livros de Aristóteles. E quando fez isso, na obra de Aristóteles, que o Aristóteles intitulava de Filosofia Primeira, o Andrônico de Rhodes decidiu por dar o nome de Metafísica. Bem, até hoje a gente utiliza a palavra metafísica, só que às vezes as pessoas têm a tendência em ler metafísica e pensar assim, metafísica é tudo aquilo que se encontra além da física, metafísica. E aí há um engano seríssimo, tá? Porque metafísica não é aquilo que se encontra além da física. Na verdade, é aquilo que se encontra anterior à física. Não numa anterioridade cronológica à física, ou numa anterioridade de predileção em relação à física. Não é nada disso. Simplesmente, lembrem-se daquela palavrinha, daquela expressão que é o nome da obra de Aristóteles, que Aristóteles dá à sua própria obra, Filosofia Primeira. A ideia de metafísica é uma ideia de prioridade. Toda metafísica, ela pressupõe que ela deve ser anterior a outras formas de raciocínio, outras formas de conhecimento, sejam científicas ou filosóficas. Então, uma metafísica é uma teoria, é um raciocínio que vai tentar compreender o que fundamenta a realidade do que pode ser conhecido. Então vamos melhorar isso aí. Quando você se pergunta assim, nossa, de que é feita esta realidade da qual eu me encontro? Isto é uma produção de Deus? Isto é uma existência unívoca? Quer dizer, isso está aí por si mesmo e eu sou apenas um ser contingente, ou seja, eu sou apenas um ser que existe temporalmente, mas a minha não existência não significa a não existência de todo o universo? Bem,
ou tudo o que existe é apenas uma interpretação minha da realidade e que, portanto, sem essa minha interpretação da realidade, isso que está aqui não existiria. Olha, eu acredito que em algum momento da sua vida você já teve essas brisas filosóficas, nem que tenha sido num bar, tá? Eu acredito sim. Então, isso é metafísica. Esses raciocínios, esses questionamentos a respeito de como a realidade é constituída, isso é metafísica. Então, se a gente para e pensa assim, nossa, então os primeiros filósofos, aqueles que queriam entender a constituição da physis, da natureza, eles eram de alguma forma metafísicos? Sim, eles eram sim de alguma forma metafísicos, né? Tentando encontrar que é o elemento originário que compõe toda a realidade múltipla, né? Bem, mas a gente vai ver que ao longo da história da filosofia, a metafísica ela se desenvolve de três maneiras, três formas, tá? Existe a metafísica ontológica, que é a que a gente vai adentrar mais aqui, que é a ciência do ser, tá? A ontologia, né? Ontos tem a ver com ente, logia com logos, o estudo racional do ontos, do ente, do existente. Se a gente toma como a base ontológica de Aristóteles, ele vai dizer que o ser pode aparecer de duas formas, né? Como um predicativo ou como um existente. É por isso que eu posso dizer da seguinte maneira: Sócrates é Sócrates. Dessa forma, o ser de Sócrates é um predicativo. Sócrates é Sócrates. Agora, se eu mudo a expressão e eu utilizo a expressão assim, Sócrates é. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que Sócrates, ele é pertencente aos seres existentes. Então, ele faz parte da existência. Eu não estou simplesmente dizendo que ele é idêntico a ele mesmo. Eu estou dizendo que ele é. Portanto, agora quando a gente utilizar a expressão ser, observem bem como essa expressão está sendo utilizada. Quando eu dizer assim, Sócrates é porque eu estou dizendo que Sócrates participa da existência. Tá? Então, a ontologia, ela vai pensar no ser enquanto um existente, tanto de um ponto de vista da necessidade da existência, esse ser é um ser necessário à existência, quanto do ponto de vista da contingência. Olha só, este ser não é necessário, ele apenas está existindo, mas não existe a necessidade da sua existência. Então, essa relação entre contingência e necessidade é talvez o ponto central da ontologia. Se o ser é necessário, como é este ser que é necessário? Quer dizer, que é imortal, que sempre existiu e sempre existirá. Mas, por outro lado, se o ser é contingente, ele é apenas um existente atual. Não significa que ele será existente no futuro e também não significa que ele era existente no passado. Então, se ele é existente agora, alguma transformação ocorreu para que ele se tornasse existente. Que processo é esse? Que processo de transformação é esse que cria o ente? Né? Bem, esse é o fundamento ontológico, é a primeira questão ontológica e é a que a gente vai observar aqui duas respostas a essa questão ontológica. Uma do Heráclito de Éfeso e a outra que é a do Parmênides de Eleia. Só para estender um pouco a conversa, também na metafísica já existiram outras formas de pensar o ser, tá? Outras formas de metafísica. Seriam elas a teologia metafísica, que tendo em vista, na teologia, obviamente vocês sabem, o estudo de Deus, a narrativa a respeito de Deus, põe Deus como prioritário em relação a todos os outros seres. Sendo assim, a teologia ela é metafísica porque ela deve ser anterior à minha experiência da realidade. Porque
antes de que o mundo esteja aí para que eu o conheça, o mundo é uma criação de Deus. Portanto, há Deus antes do mundo. Logo, eu preciso compreender Deus. Porque toda compreensão do mundo que não leve em conta Deus seria uma compreensão enviesada do mundo, limitada do mundo. Portanto, a teologia ela é metafísica, porque ela coloca como um estudo prioritário, é uma ciência primeira, é uma ciência que se coloca anterior às outras ciências. Tá? E uma outra forma de metafísica que foi desenvolvida foi na modernidade, quando o filósofo alemão Immanuel Kant desenvolveu a gnoseologia. O que é a gnoseologia? É uma ciência filosófica que entende que, na verdade, está no ser humano, né? O Kant faz um negócio que ele chama de virada ontológica da filosofia, né? Uma revolução copernicana da filosofia, uma revolução da metafísica, como ele próprio diz. E nessa revolução da metafísica, uma revolução copernicana em que ele muda o centro da atenção da metafísica, ele diz: o centro do conhecimento está no próprio ser humano. São as categorias que o homem possui, que possibilitam o ser humano conhecer. Logo, a gnoseologia coloca que é necessário compreender a psicologia humana primeiro, antes de que se conheça qualquer mundo fora do ser humano. Entendeu? Como que esta ciência também seria uma ciência prioritária, a gnoseologia, e que, portanto, também é uma metafísica? Então, acho que agora a gente chegou no ponto legal, a gente já entendeu o que é metafísica. Metafísica é todo pensamento, teoria, filosofia, ciência, que se coloca prioritariamente, tendo em vista que, fora ela, sem este raciocínio, sem este conhecimento metafísico, não se haverá a possibilidade de chegar a um conhecimento verdadeiro e racional sobre nada. Então, se a gente entende, por exemplo, que Kant está dizendo que você precisa primeiro conhecer a psicologia humana, a nossa capacidade de conhecer, para depois conhecer qualquer coisa fora de nós. Se a gente toma como base a teologia que diz que primeiro você precisa conhecer Deus, para entender como Deus é, para só depois conhecer o mundo, porque senão você não seria capaz de conhecer mundo nenhum, já que todo mundo existente é fruto de Deus, né? E na ontologia a gente vai ter que entender de que é composto o ser. O que é o ser? O ser é o quê? O ser é contingente ou o ser é necessário? Então vamos lá. A gente vai então conhecer um pouquinho dele, Heráclito de Éfeso. Heráclito é um filósofo que viveu de 535 a.C. até 475 a.C. Entendam que aqui a gente está contando ao contrário, na verdade, porque antes de Cristo a contagem é decrescente, né? E não crescente como na nossa era. E aqui eu tenho uma expressão muito bonitinha. O Heráclito de Éfeso foi por muitos chamados de o obscuro, o filósofo obscuro, porque as suas sentenças, os textos escritos por ele, se assemelham a sentenças oraculares, são aforismos, são textos um pouco obscuros e complexos. E aí ele ganha essa alcunha, esse apelido de filósofo obscuro, viver de morte e morrer de vida. Agora eu quero que vocês pensem no seguinte: do ponto de vista metafísico, a ontologia de Heráclito de Éfeso é uma ontologia da contingência, tá? Não se esqueçam disso. Para Heráclito de Éfeso, tudo o que é existente contingentemente. Não existe necessidade. Tudo o que há apenas em um momento muito, mas muito repentino mesmo da realidade. Vamos lá, vamos entender então o que seria esta contingência de que Heráclito fala. O que é viver de morte e morrer de vida? Que coisa obscura, né? Que coisa estranha, mas ao mesmo tempo bonita e poética. Vamos entender o que é isso. Para entender o que é isso, eu separei alguns fragmentos e aforismos atribuídos por Heráclito de Éfeso, e com estes fragmentos e aforismos, a gente vai entender o fundamento filosófico da obra de Heráclito de Éfeso, que apesar de ser um filósofo pré-socrático, traz uma reflexão fantástica e que em alguns aspectos talvez ultrapasse muito alguns filósofos pós-socráticos. Ele vai dizer no fragmento 10, em conjunto, todo e não todo, unido, separado, em consonância
em dissonância, de todos um e de um todos. É estranho, ao mesmo tempo poético, oracular, né? Obscuro, acho que você já está concordando que ele é obscuro. Mas o que o Heráclito quer dizer com essa afirmação? Ele quer dizer o seguinte, que a realidade é o próprio devir. Se você assistiu a nossa aula anterior, você aprendeu o que é devir. Devir é vir a ser, é transformação. O devir é a resposta para o universo se encontrar tal como ele se encontra. Quer dizer, resultado de processos de transformação que ocorreram no passado. Heráclito é o filósofo da transformação, é o filósofo da mudança, é o filósofo do devir. E que transformação é essa? É o que ele chama de luta de opostos. A expressão em grego é polemos, que significa guerra, conflito. Tudo se encontra em uma profunda luta. Internamente, todo ser é uma luta de opostos. Uma luta entre ser, enquanto existente, e não ser, o não existente. Tá? Então, tudo o que há por ser contingente está sempre sendo e não sendo, quer dizer, deixando de ser o que se é. Tudo está se transformando, tudo está mudando, tudo está fluindo, como é o que ele gosta de dizer, tudo está fluindo. Então, toda a realidade, ela é esta mudança, ela é si mesmo e o oposto de si. Olha só, tudo e não todo, unido, separado, em consonância e dissonância, de todos um e de um todos. Tudo é múltiplo, não existe nada que seja unívoco, não existe nada uno. Então, olha só, ele já está discordando dos outros filósofos pré-socráticos que assumiam a unidade do ser. Mas, para Heráclito, a unidade do ser é a própria multiplicidade do ser. Porque o ser nunca é uma coisa só. Porque o ser está mudando, portanto, ele está deixando de ser uma coisa que ele era. O ser é aquilo que fora no passado, é o que está sendo, é o que será no futuro. Mas nunca estático, sempre mutável. Portanto, sempre múltiplo, sempre variado. É só você pensar assim, o que eu era hoje, antes de eu começar a assistir esse vídeo? Eu era uma coisa que eu não sou mais. Eu já mudei. Eu mudo. Estou mudando. A minha realidade é a mudança, é a transformação. Eu tenho até uma frase que é minha, que eu gosto de dizer, bastante heraclitiana. Certa vez uma pessoa olhou para mim e disse, nossa, você está mudado? E eu, com a minha singeleza, que é tradicional, disse, nunca fui o que você pensava que eu fosse. Eu sou a própria mudança. A pessoa deve ter ficado um pouco assustada, é verdade. Ao entrar nos mesmos rios, outras e outras águas correm. Tá, essa expressão, obviamente que traduzida do grego, é bastante interessante porque você não pode entrar duas vezes no mesmo rio, segundo Heráclito. Porque se você tenta entrar num rio pela segunda vez, são águas passadas. Aquelas águas que faziam aquele rio, o rio que você conheceu, já se foram, é um novo rio. Mas você também é novo, porque também você flui como um rio que flui. Tudo flui como um rio que flui. Tudo é fluidez, tudo é transformação, tudo está em luta de opostos, tudo é múltiplo e, portanto, tudo é polemos, guerra, conflito, luta de opostos, tentando transformar-se naquilo que não se é. Escutando não a mim, mas ao Logos, olha que legal, escutando ao Logos, é sábio concordar ou dizer com o Logos, com ele, que tudo é um, toda a multiplicidade é uma, toda a realidade é uma, tudo é mudança. Aqui nós temos uma coisa bastante interessante. O que o Heráclito está dizendo na verdade? Ele está dizendo que nós não deveríamos nos utilizarmos ou recorrer simplesmente à nossa sensibilidade para compreender a realidade. Quer dizer, escutando não a mim, quer dizer, não as minhas sensações que eu tenho. Por quê? Quando eu observo o mundo,
eu tenho uma sensação de que o mundo se encontra parado, de que as coisas são estáticas. Mas, utilizando a razão e tentando compreender o fundamento do ser, quer dizer, a ontologia, eu percebo que não. O ser, ele não é parado como me parece. O ser está em movimento, há um movimento no ser. O ser é mudança, é transformação, é devir. Quando eu olho para a parede, eu penso, me dá a sensação de que essa parede já estava aqui ontem. De que essa parede está estática, parada. Mas não, a parede está em movimento, a parede está em mudança, porque tudo está em mudança, tudo é essa transformação. Mas essa conclusão só me é possível se eu recorro à reflexão filosófica, ao raciocínio lógico, ao logos. Eles não compreendem como o que se separa consigo mesmo se une. Harmonia de tensões opostas, como a do arco e da lira. Esta é uma das mais famosas frases, de Heráclito de Éfeso. Harmonia de tensões, harmonia de opostos. Se tudo está se transformando numa luta interna para deixar de ser aquilo que se é, tudo se encontra em uma profunda tensão, em crise. A realidade para Heráclito é crise. Mas a crise não é ruim, a crise é boa, porque a crise ela te coloca diante da necessidade de olhar para um horizonte desconhecido e se jogar, e se lançar para ser o novo. Você não pode se apegar a um passado, porque esse passado ele não é possível. A estaticidade ela não é possível. Então é por isso que se fala de crise de existência, crise existencial, mas sempre você se encontra em uma crise existencial. Não existe a não crise existencial, segundo Heráclito. Toda a sua vida você passou e agora é uma crise existencial. Por quê? Porque você se encontra nessa tensão, sendo irremediavelmente lançado a um novo ser que é desconhecido. Mas isso é que é a mágica do ser, da realidade da vida, porque é uma harmonia da transformação, da mudança. Você se transforma naquilo que você não é o tempo todo. A humanidade faz uso de rituais de passagem que demarcam as mudanças dos processos da vida humana. É por isso que você tem formatura, casamento, nascimento, morte. Esses rituais de passagem, eles servem para nos dizer para nós próprios e para a nossa sociedade na qual nós estamos inseridos, que nós mudamos, que nós passamos para um novo momento da nossa vida. Mas é ridículo se a gente pensa que, na verdade, somos a própria mudança. Nós nunca estivemos em um estágio estático da nossa vida. Nós sempre mudamos. E agora, ainda assim, mudamos. Estamos mudando. Eu já não sou mais este que você observa no vídeo, porque eu sou outra pessoa. Olha que legal. Imortais, mortais, mortais e mortais, vivendo da morte destes, mas morrendo a sua vida. Aqui eu retorno àquilo que estava lá no na primeira imagem, lá em cima da imagem de Heráclito. Todos nós somos isso. Somos imortais mortais. Nós somos mortais e mortais. Nós vivemos da morte de outros e nós morremos a vida de outros. A realidade que é crise, que é polemos, que é guerra, que é deixar de ser o que se é uma realidade de vida e morte e vida, de deixar para trás toda aquela existência que você fora ontem, já não existe mais. O seu ser de ontem se encontra apenas na lembrança, uma lembrança vaga do que fora, porque aquele seu eu não está mais vivo, ele está morto. Então, isso aqui a gente pode estender para outros âmbitos, como por exemplo, quando você se alimenta de um vegetal ou de um ser vivo que não está mais vivo,
você se alimenta da morte do outro. E quando você não estiver mais com sua consciência, porque o seu corpo desfaleceu, o seu corpo será alimento para a terra. Então, cara, o universo, que é esse processo de transformação, e eu acredito que nesse momento você deve estar se lembrando de Lavoisier, que dizia, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Muito antes o Heráclito já tinha nos dado uma ideia sobre isso. Mas vamos lá, temos mais fragmentos. Deus é dia-noite, inverno-verão, guerra-paz, saciedade-fome, mas altera-se tal como fogo, quando misturado com especiarias. É nomeado de acordo com o aroma de cada uma. O que o Heráclito está fazendo aqui? Ele está tentando demonstrar que as crenças religiosas, elas possuem um limite que é o da própria transformação das sociedades, que encontra em Deus aquilo que as saciam em sua necessidade de compreender a realidade. Quando não compreendo, dou um significado sobrenatural ao mundo e este significado sobrenatural me faz acreditar que o mundo se encontra em alguma estabilidade, em alguma estaticidade. Quando na verdade não. Tudo tem um fogo eterno, que é o fogo da transformação. Então, se a gente for pensar em Heráclito como um pré-socrático que está desenvolvendo uma cosmologia, que está tentando encontrar uma arqué, o elemento primordial que compõe toda a realidade, o princípio de tudo, para Heráclito, a arqué seria o fogo. A arqué seria o fogo. Por quê? Porque o fogo é aquilo que causa a transformação. E ainda que você não sinta o calor nos objetos do mundo, lá no seu âmago, no seu profundo interior, encontra-se um fogo incessantemente queimando, que faz com que aquele ser deixe de ser o que é. Então, é muito bonito isso, mas vamos passar. Mudando, permanece. Cara, que afirmação interessantíssima. Tudo o que há mantém-se mudando, transformando, fluindo como um rio. Panta-rei, flui como um rio. Como uma mesma coisa estão em nós, viver e morrer, acordar e dormir, jovem e velho, pois essas coisas, tendo mudado, são aquelas e aquelas, mudando de novo, são estas. É obscuro, mas eu acho que agora você já pegou o clima do pensamento de Heráclito e já não está mais tão estranho. Você é o seu ser, criança. Se você que me assiste, você é um adolescente, você é a criança de 10 anos atrás. Mas você é também o velho de 50 anos no futuro. Porque você é esta mudança que permanece. Então, o que eu sou? Esta é a grande pergunta. Eu sou parte da realidade. E o que é a realidade? É a transformação incessante. É ser e é também não ser. Então, quando eu digo Ricardo é, mas Ricardo também não é. Porque não é mais aquele que fora. Eu nunca vou conseguir plasmar um momento fixo da realidade, mesmo em uma fotografia, mesmo em um vídeo. Aquilo também se encontra em mudança. Porque a própria percepção das pessoas, uma fotografia que se torna amarelada com o tempo. Tudo é mudança, não há a estaticidade. A estaticidade é uma ilusão que nós possuímos da realidade. Pois não é possível entrar duas vezes no mesmo rio. Ele dispersa e de novo se reúne, associa e dissolve, prende e desprende. Fechando aqui, nós vamos então tentar encontrar o que são os fundamentos da filosofia de Heráclito. Pólemos, guerra, luta de opostos, tudo em fluidez, tudo em mudança, tudo em transformação, tudo em crise, tá? Tudo em devir, tudo em mudança, né? E por fim, esta que é a principal afirmação que vocês têm que ater do ponto de vista ontológico. Se tudo o que há
é contingente, ser e não ser são plausíveis. Por quê? Porque se encontra na mudança, está deixando de ser o que se é, está sendo algo diferente. Nunca fui o que você pensava que eu fosse. Eu sou a própria mudança. Muitíssimo obrigado por assistir até aqui. Continue assistindo no próximo vídeo que eu vou falar sobre o Parmênides de Eleia. Vocês vão ver que algumas coisas vão mudar drasticamente em relação ao Heráclito. E eu acredito que vai ser muito proveitoso para você, já que daí em diante, né, você vai conseguir compreender basicamente, essa é uma das questões mais complexas da filosofia e ao mesmo tempo mais fundamentais da filosofia, que é a questão da metafísica, né? E o pensamento mobilista de Heráclito, né? O Heráclito que vai dizer então que tudo está em movimento, portanto ele é um mobilista. A gente vai ver que o Parmênides é um imobilista, né? Modifica esta relação. Mas então, galera, é isso. Eu acho que eu queria agradecer muito você ter assistido até aqui. Não pedi isso ainda nos vídeos anteriores, mas porventura, se for do seu interesse, né? É legal que você se associe, né? Que você curta o vídeo, né? E se vincule ao meu canal para que você receba os próximos vídeos que eu for lançando. Vou me esforçar para lançar vídeos com maior brevidade, apesar de que é bem complexo produzi-los, né? Normalmente a gente faz mais de uma tentativa, isso leva tempo, tá? Além do trabalho de estar produzindo aqui os slides, mas de toda forma para mim é um prazer imenso e te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado, até mais, valeu!